Chegamos ao versículo 13 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, que diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rã é um animal parecido com o sapo, mas menor do que ele. Rãs apareceram no Egito na ocasião da segunda praga que assolou aquele país ao tempo de Moisés. Basta ver o livro Êxodo de Moisés em seu capítulo 8º. O dragão e a besta são os já mencionados neste Apocalipse, capítulo 12, versículo 3º e 13, versículos 1 a 10, respectivamente. A outra besta, do mesmo capítulo 13, a partir do versículo 11, chamada de falso profeta, neste versículo 13 do capítulo 16 e no versículo 20 do capítulo 19 e no versículo 10 do capítulo 20, está a serviço da primeira e tem características semelhantes. Outro acontecimento digno de nota sob esta praga é a saída dos 3 espíritos imundos a fim de congregarem as nações para a grande batalha do Armagedon. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O movimento espalhado por todo o mundo, conhecido por espiritismo moderno, é, em todo sentido, um meio apropriado para a realização desta obra. Mas, na verdade, o espiritismo autêntico não tem nada com isso. Já dissemos muito bem aqui. A codificação de Allan Kardec é o que há de mais puro e mais elevado na face da Terra. Mas perguntar-se-á como é que uma obra que já se está a realizar pode ser designada por aquela expressão quando os espíritos só são apresentados na profecia por altura do derramamento da 6ª praga, que é ainda futura. Respondemos que neste, como em muitos outros movimentos, os instrumentos designados pelo céu no cumprimento de certos fins passam por um processo de preparação preliminar para o papel que hão de desempenhar. Assim, antes de os espíritos poderem ter uma autoridade tão absoluta sobre as nações que consigam reuni-las para a batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Cristo, tem primeiro de ganhar terreno entre as nações da terra e conseguir que os seus ensinos sejam recebidos como vindos de Deus e que a sua palavra seja recebida como lei. Estão agora fazendo esta obra e depois de terem ganho completa influência sobre as nações em questão, que instrumento mais apto poderá ser empregado com o fim de as congregar para uma empresa tão temerária e desesperada? A muitos poderá parecer incrível que as nações queiram empenhar-se numa guerra tão desigual qual é a de lutar contra o Senhor dos Exércitos. Mas uma das funções desses espíritos de demônios, isto é, desses espíritos do mal, é enganar, pois se põe a operar milagres, enganando assim os reis da terra,
para que creiam nas suas mentiras. Quantas mentiras não se veiculam em nome do Espiritismo? Mas é o baixo Espiritismo, é o Espiritismo do mal, não é o autêntico da codificação de Allan Kardec. Ah, mas são espíritos. Tá, e daí? Os espíritos são os homens sem os corpos. Se eles procuram dividir aqui embaixo e pegam como instrumentos ignorantes, acreditando que estão a serviço do bem. Assim são os espíritos já desencarnados. Ninguém, pelo fato de morrer, se santifica. Se o homem era mau, ele continua mau. Se dividia cá embaixo, no mundo material, procura dividir em cima, que é o mundo espiritual. Se dividia no visível, procura dividir no invisível. Daí o enquadramento dos demônios nesta profecia. Não quer dizer que seja o espiritismo com todas as letras maiúsculas. Não, não é este espiritismo. É o espiritismo baixo, o espiritismo das conversas com defuntos, o espiritismo da curiosidade, aquele que pergunta se uma pessoa presta, se deve vender um terreno, o que é que eu devo fazer para conquistar a fulana ou para derrubar o fulano. É esse espiritismo que se reúnem, desses que se reúnem em torno à mesa para as perguntas mais ridículas e que ofendem profundamente o Cristo de Deus. É este espiritismo dos demônios que está enquadrado aqui no Apocalipse, praticado por muita gente que se julga espiritualizada e evoluída. Realmente, pode parecer incrível que eles vão conseguir iludir os reis das nações, mas podem. Muita gente acredita nos impostores, nesses travestidos falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus nos advertiu contra eles. Basta consultar o Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, no capítulo 24, versículos 4 e 5. Mas, meus prezados, no programa de amanhã nós continuaremos com o estudo do Apocalipse de Jesus segundo São João, neste versículo 14 do capítulo 16. Até lá e aquele fraternal abraço.